Vamos lá, eu tenho certeza, quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Ouça aqui, como bem disse o meu querido Fábio. Se você não crer que eu venho com um coração de pai, não só de pastor, mas com um coração de pai, você pode ficar, né, seu Celso, triste comigo, chateado comigo. E meu irmão, se tem uma coisa que é bênção, é pai e mãe chato. É verdade ou não é? Por quê? Porque o pai chato, a mãe chata, é aquela que se preocupa com o filho. Cuidado, eu já avisei, não põe a mão aí, você vai se machucar. Isso é para o seu bem, estuda. Que filho que gosta de estudar? Tem aí algumas exceções, né? Tem algumas exceções. Mas a maioria quer só ficar assistindo televisão, a maioria quer ficar só no joguinho, a maioria quer só brincar. E aí vem o pai, não, o jogo por hoje acabou. Ó, não vá naquele lugar. Mas mãe, é minha amiga. Eu tô de olho naquela menina, hein? Tô de olho naquela menina. Ela pode enganar você, mas a minha ela não me engana, não. Aquele negócio vem do quinto dos infernos. Não é assim? Mãe, vó que fala assim, né? Ó, se afasta daquele menino. Aquele menino, ó, não é boa coisa, não. O que é isso? Quem é que faz isso? É o pai e a mãe que ama de verdade. E Deus sabe o temor e o tremor que eu venho aqui a cada domingo, com o coração cheio de temor e tremor, de compaixão, zelo e responsabilidade. Amém? Então vamos lá. Gênesis, nós estamos, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, nós estamos tratando Gênesis desde janeiro. Olha que bênção maravilhosa. E quanto mais a gente cavuca, né, Maurício? Vai cutucando, né, Marcelo? A gente vai encontrando tanta coisa. Eu prometo que até o Palmeiras ser campeão mundial, eu vou acabar o livro de Gênesis. Vai demorar, irmãos. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Reproduzindo um pouquinho. Embora eu esteja falando de Gênesis desde o início do ano, mas agora, na semana passada, eu procurei focar algo chamado família saudável. Nós estamos no mês onde nós nos lembramos de Dia dos Pais. Ai, pastor, eu não gosto desse negócio de Dia dos Pais, não. É tudo comercial. Deixa de ser chato. Viu? Depende de como você lida. Se você enxerga isso como algo, um momento comercial. Agora, se você enxerga isso como uma oportunidade de você honrar, de parar, para valorizar aquele que Deus utilizou para cuidar de você. Ah, meu pai já faleceu, sua mãe é viva. Honre-a como um pai em versão dupla, mas valorize sua família. E o tema que eu comecei na semana passada é família saudável. Família saudável. E na semana passada, só um breve relato rapidinho aqui para a gente refrescar nossa memória. Falei a respeito de família. Quando vem a palavra família, o que vem à sua mente? Família é lugar, pelo menos deveria ser, pelo menos foi o que Deus projetou para ser. Família, lugar de alegria, lugar de encorajamento, lugar de força, lugar de fé, lugar de paz, lugar de consolo, lugar de motivação. Família é lugar de sonhos. Isto é o que Deus projetou para ser uma família. Quando uma família é uma família saudável, é isto que ocorre em uma família. Pastor, mas a minha família não é assim. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E aquilo que não tem nada, quando Deus se manifesta. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. E diz o texto de Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei, sararei a sua terra, a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos e os seus pais. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Repita comigo assim: Deus quer que a minha família seja uma família
saudável. E eu profetizo saúde para minha família. Falamos sobre isso. Falamos também, se você se afasta da nossa comunidade por questões políticas, ou posicionamentos, ou porque as pessoas são diferentes de você, é porque você não entendeu que nós somos uma igreja família. E uma família, os irmãos são diferentes, o marido e a esposa são diferentes, mas nós temos orgulho de sermos uma família. Família. Trabalhamos o texto de Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, onde começou lá, extraímos 3 grandes lições deste texto de Gênesis 1, 26 e 28, que começa lá como, façamos o homem. Primeira lição, Deus trabalha em família, e Ele deu um modelo de não trabalharmos sozinhos, mas trabalharmos com outras pessoas. Esta foi a primeira lição. A segunda lição que tiramos desse texto, que Deus criou o homem e a mulher, e fez 2. Então os 2 precisam trabalhar juntos. Os 2 precisam trabalhar juntos. Repita comigo assim: Deus criou o homem e a mulher para que os 2 trabalhem juntos. Vamos lá. Aí a terceira lição deste mesmo texto. Aí Deus deu domínio e poder aos homens. E eu coloquei, cuidado para que a sua força não se torne sua fraqueza. Tratamos sobre isso na semana passada. Mas pastor, o que tratou? Vai lá no YouTube e você tem condições de pegar na íntegra tudo aquilo que nós falamos em Famílias Saudáveis, parte 1. Aí depois fomos para o livro de Gênesis, aí esse que já precisa estar aberto, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 20, nós tiramos 3 grandes lições. Primeiro, nós percebemos que Eva estava conversando, batendo um papo de amiga, de parça com a serpente. E falamos sobre isso. Cuidado! Quem são os amigos do seu marido? Quem são os amigos da sua esposa? Falamos sobre isso na semana passada. Que o diabo não apareceu derrubando tudo. Não. Ele vem como parça, como amigo, como companheiro, como que eu te entendo, eu te compreendo, já passei por isso, já vivi isso, vem cá, fale mais, né? Falamos a respeito disso. E que o diabo, ele é estrategista. Ele se aproxima com um propósito, que ele tem relacionamentos intencionais. E mencionamos na semana passada que nós também precisamos, aprendendo com o inimigo, termos relacionamentos intencionais com as pessoas. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas nós precisamos ter relacionamentos intencionais, desejando o quê? Desejando dar vida, desejando ser instrumento de cura, de bênção, de alegria e de paz. Nos aproximarmos de forma intencional. Falamos sobre isso. Falamos que a serpente fez um rapport. Os psicólogos, né, os psicanalistas, os terapeutas dizem que é uma técnica nova. Não é técnica nova não. Essa técnica de rapport começou lá com a serpente, lá em Gênesis, aonde você começa a um contato tão profundo com alguém que você acaba influenciando esta pessoa. E falamos sobre cuidado. Quem são as pessoas que estão influenciando você? Com quem você mais se parece? Na sua forma de falar, na sua forma de agir? Quem é que tem feito rapport com você? Que sem você perceber, você tem repetido posicionamentos, palavras e atitudes. Precisamos ver isso. É algo que está fazendo bem para você? Maravilha. É algo que está fazendo mal? Chuta que é laço. Maravilha. Falamos nisso na semana passada. No boletim eu procurei colocar uma definição mais técnica, que é importante, né? Igreja é cultura. Então nós precisamos, eu coloquei lá no boletim uma definição mais ampla a respeito do que é o rapport, para abençoar você. Falamos também sobre a serpente falou meia verdade. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que parece ser verdade, mas não é.
O diabo nunca fala 100% de mentira. Nunca. Nunca. Ele exagera. Ele distorce. Uma mentira 100% ele não fala. Porque mentira 100% assusta. Então ele fala com um pouco de exagero. E falamos sobre isso, que nós precisamos tomar cuidado com exageros. Aí findamos falando sobre cuidado com péssimos conselheiros. Quem é que tem aconselhado você? Quando você passa com alguma dificuldade no seu casamento, com seus filhos, quando você tem dificuldades lá na empresa, quem são as pessoas que são seus conselheiros? Não é gente que vai só passar a mão na sua cabeça, é gente que vai falar aquilo que você precisa ouvir, que nem sempre é gostoso, mas é necessário. Quem são as pessoas que estão sendo seus conselheiros? Maravilha? Podemos continuar? Podemos continuar? Abriu a sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Está aberto aí? Então vamos orar. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez neste culto. Obrigado pela tua palavra que o Senhor enviou na semana passada. E nós rogamos, ó grande Elohim, o grande eu sou, o grande El Shaddai. Nós reverenciamos a tua presença. E por causa do nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus, nós rogamos, Pai, prepara o nosso coração para a tua palavra. Prepara o nosso coração para ser solo fértil diante da semente da tua palavra. Rogo, Espírito Santo de Deus, dá-me graça, inspira-me para transmitir a tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, vou engatar uma cesta aqui, tá? Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Olha o exagero aqui: do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mentira. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão. Verdade. E vocês serão como Deus. Verdade. Conhecedores do bem e do mal. Também verdade. Quando a mulher viu, aí vamos dar uma parada aqui. É nisso aqui onde nós paramos e nós vamos continuar. A gente aprende na escola que a palavrinha quando é um advérbio de tempo, certo? E esse quando está apontando um momento específico na vida deste casal e desta família. Que quando a moçada hoje utiliza, os jovens, né? Os adolescentes utilizam a expressão gap. Já viram um monte de camisas escrito, né? Tem o G-A-P, gap. E a maioria usa e não sabe nem o que é, mas tudo bem. Hoje eu vou explicar aqui. Esse gap é uma brecha. É um intervalo, é um espaço no tempo. E aí o que aconteceu aqui? A serpente, vendo uma brecha, quando a mulher estava sozinha. Sozinha. Ele olhou e falou: é agora que eu pego ela. Porque Deus criou o homem para andar juntos. Tem um episódio que ocorreu com a minha sogra, se ela estiver assistindo. Sogrinha, eu te amo, e à noite eu estou aí, hein, para comer aquela comidinha gostosa e tal. Maravilha. Olha lá. Aí ocorreu uma certa vez que o meu sogro, né, nesse momento de pandemia, foi para uma consulta. Depois, né, marcou lá pelo SUS, demorou mais de 2 meses e chegou o dia da consulta. Aí
o médico grita lá, né? Antônio Carlos Rondina. Aí ele já levantou e foi ele e a minha sogra. E entraram dentro do consultório, da sala lá do médico. Só que quando a minha sogra entrou, o médico, para. Só ele. A senhora fica do lado de fora. Aí o meu sogro levantou. Falei, então eu estou indo embora. Falei, não, mas peraí. O senhor não já está... O senhor está 2 meses esperando essa consulta. Só pode ficar o senhor. Falei, não. Tudo que eu faço junto com a minha esposa. Se ela não pode ficar, eu também não posso ser examinado. Estou indo embora, doutor. Ele, não. Deixa quieto. Eu vou abrir uma exceção para o senhor. A senhora, dona Maria, pode ficar sentada aí e participar da consulta. Mas eu achei uma graça, porque realmente eles fazem tudo juntos. Tudo juntos. E esse primeiro ensinamento para nós, Gustavo, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, que às vezes a nossa habilidade e o fato de termos condições, inteligência e força para fazermos sozinhos algumas coisas, nós estamos deixando outra pessoa sozinha. Era para você fazer junto. Mas é mais fácil muitas vezes você fazer sozinho. Mas Deus criou eu e você para não fazermos nada sozinhos. Que nós precisamos estar com alguém. E Adão, que provavelmente estava brincando com os macacos, dando comida para os papagaios, contando as listas na zebra, trocando um pouquinho de figurinha com o chimpanzé, né? Ou dando uma bronca no porco para não ser tão porco. E aí, ele se envolveu tanto com as atividades, que ele foi omisso às suas responsabilidades. Lembra que nós falamos, há bem pouco tempo, que o exagero é um instrumento do inferno para destruir algumas pessoas. Era para ele cuidar do jardim? Era. Mas ele exagerou na dose. E exagerando de um lado, você vai descobrir um outro santo. Lembra aquele ditado popular? Que tem gente que para cobrir um santo descobre outro, que exagera de um lado e acaba sendo omisso no outro lado. Quando nós deixamos as pessoas que nós amamos sozinhas, nós estamos cometendo o pecado da omissão, transgredindo uma regra terrível. E no Código Penal brasileiro, omissão é crime. Isso significa que Adão estava cometendo um crime com a sua esposa. E a fatura demora, mas ela chega, dona Creuza. A fatura demora, mas ela chega. Tem alguns de nós que não estão delegando responsabilidades para o filho, ou para a esposa, ou para o marido. Estão delargando, isso daqui quem cuida é você. Isso daqui a responsabilidade é sua. Não, 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 não. É nosso. Você pode ir aqui, mas eu estou junto. Que eu acabei não mencionando, mas uma das coisas que Deus fez, Deus presenteou o homem com uma mulher, e o texto diz que eu lhe falei uma auxiliadora idônea. O que é uma mulher idônea? Idônea significa aquela que te completa. Deus não tirou do calcanhar, Deus para você pisar, não tirou da cabeça para você ser o chefe supremo, Ele tirou da costela, do lado. Algumas pessoas usam uma expressão que, embora errada, não seja o chato não, viu? Não seja o cara chato. Mas eu quero só corrigir uma expressão que muitas vezes algumas pessoas usam. Por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Não seja o chato, porque esta frase tem a intenção de exaltar a mulher no seu papel. Mas essa frase está correta, não é bíblica. Por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus não colocou a mulher para trás. Deus colocou a mulher do lado. Do lado, por isso tirou da costela, do lado, para trabalhar junto. Estamos juntos. Eu vou completar você. Naquilo que você é fraco, eu sou forte. E naquilo que eu sou forte, que você é fraco. Nós vamos nos completar. Foi para isso que Deus nos chamou.
Maravilha? Então voltemos aqui para Adão. Adão estava cometendo o pecado da omissão, o erro da omissão. Agora vamos dar uma olhadinha na definição do que é omissão. Olha lá, dá para projetar o que é omissão? Projetou? Ah lá, vamos lá. Omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Quando você não faz aquilo que é seu dever, você está sendo omisso. Omisso. Toma que o filho é teu. Cuida. Ei, espera aí. Não fez sozinho. Fizeram junto. Ah, essa é sua função. Não, essa é a nossa função. Ah, você como mulher, você que tem que cuidar da casa. E eu tenho que assistir o futebol. Não. A casa não é minha, a casa é nossa. A família é nossa. Então nós não podemos evitar, aqui ó, nós não podemos deixar de cumprir o nosso dever. Isso é omissão. É não dizer ou deixar de dizer alguma coisa. Não fazer alguma coisa. Irmãos, eu venho aqui com um coração de pai e para levar-nos a entender que o que Deus espera de nós é que nós não cometamos, Naldo, o pecado da omissão, que é não fazer aquilo que era preciso fazer. De não falar, ah não, deixa ele, deixa ela, deixa não. Senão você está omitindo, e omissão é crime. Ai, pastor, crime penal? Não, eu estou falando agora de crime para com Deus, para com o seu papel de pai, para com o seu papel de mãe. Se você está vendo que seu pai está errando, que sua mãe está errando, que seu filho está errando, que a sua esposa, que a sua irmã, e você se cala, e você omite a verdade, isto é pecado, isto é erro. E diz lá, né? Então, a definição, falta de ação no cumprimento de um dever, dissídia. Pastor, o que é dissídia? Vou colocar daqui a pouquinho aqui. Não dizer ou de deixar de dizer alguma coisa, falta, não fazer. Agora, olha lá o que significa dissídia, que está dentro da definição de omissão. Colocou aqui? Colocou. Vamos lá. É a disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral. É a ociosidade, a indolência, a preguiça, a falta de atenção, de zelo e negligência. Olha aqui. Eu quero que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos livre da omissão. Dá trabalho? Dá. Mas agora que casou, filho, a Bíblia diz que aquele que casou cuide de como agradar a sua esposa. Tem filho? Quem tem filho aqui? A vida é a mesma depois que os abençoados nascem? Não. A noite nunca mais é a mesma. Eu me lembro quando eu estava no consultório do Dr. Arnaldo, quando meu filho Davi já tinha 6 meses. Eu não sabia mais o que era dormir, porque eu acho que meus filhos nasceram com sangue japonês. Inverteu, porque durante o dia eles queriam dormir e à noite eles queriam brincar. E só chorava se não brincasse com eles. Aí eu cheguei no Dr. Arnaldo com 2 olheiras aqui, gigante. Falei, doutor, quando eu vou voltar à minha vida normal? Resposta, nunca mais. Falei, doutor, nunca mais, nunca mais. Nem quando casar, doutor, não. Talvez piore. Irmãos, não quer ter filho? Calcule a responsabilidade. Não quer casar? Agora, meu amigo, você tem que tomar cuidado, André, com os exageros. Ah, não, minha esposa tem que entender que eu tenho que trabalhar. Não, você precisa entender que agora você está casado. Você tem que trabalhar, mas você agora também tem esposa. Agora, além de esposa, você também tem que ter filhos. E você não precisa deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o diabo está atento a quando você se omitir na sua função e na sua responsabilidade.
Meus filhos queriam muito ter cachorrinho. Oraram, pai, nos ajude, pai, e oraram. Eu vou cuidar, eu vou levar para passear, eu vou catar os cocôzinhos, que não era cocôzinho, né? Era quando era pititico, agora não é mais pequenininho, agora não. E aí, mas pai, eu vou ajudar, eu vou, mas mãe, aí tá bom. Pegamos os cachorrinhos. Quem é que pega os cocôzinhos? Quem que leva para passear? Quem que dá ração de noite? Quem fica correndo atrás da bolinha, jogando a bolinha, corre atrás da bolinha, e pega a bolinha, e joga a bolinha, e pega a bolinha. Aí eu chamei a atenção deles várias vezes. Eu falei, olha, serviu como experiência para vocês e também para mim. Para a sorte de vocês, eu amo esses dois cachorrinhos. Irmãos, como eu gosto deles. Até recebi de presente de uma irmã que trabalha com isso, a Valéria. Olha, no dia dos pais, ela falou, pastor, o senhor é pai espiritual, o senhor é pai de filhos, e o senhor também é meio pai canino. Aí ela pegou uma foto que ela pegou da internet, eu junto com meus dois cachorrinhos, e até aqui, no dia dos pais, eu recebi uma caneca com a foto dos meus dois cachorrinhos. Como eu gosto de brincar com meus cachorrinhos. Agora, como meus filhos pensaram que seria com o cachorro? Igual televisão e videogame, Davi. Ligo, agora eu brinco, joga a bolinha, pega a bolinha, balança o rabinho, agora desliga, agora eu vou fazer outras coisas. É assim, cachorro? Não. Fala pro seu filho, desliga. Dá para fazer isso? Não dá. Tem que agora um malabarismo, porque pegou o animal, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que tem cometido crime, então por que pegou? Se não vai cuidar bem, não tenha. Vou repetir. Se não vai cuidar bem dos bichinhos, não tenha. Não cometa o erro de omissão. E agora também, insisto aqui no que diz respeito à esposa, a marido e a nossa casa. Nós precisamos ter equilíbrio para não sermos omissos nas nossas responsabilidades. Vocês estão entendendo? Olha para mim aqui, irmãos. Olha para mim aqui. Vocês precisam estar atentos à nossa responsabilidade. Por quê? Porque Adão falhou em relação a isso. E quando o diabo percebeu que Adão havia falhado, ele entrou nessa brecha e procurou causar destruição. Pastor, eu tenho que trabalhar muito, é para cuidar dos meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa. Para ganhar mais, talvez você tenha que ganhar menos. Viu? Para ganhar mais, talvez você tenha que ganhar menos. Mas esteja mais tempo com seu filho, com sua esposa. Valorize. Eu admiro muito o Naldo, né? Levanta a mão aqui, Naldo, o pessoal que não conhece. Naldo. Ele não tem o nível de fé que a esposa tem. Não tem. Mas eu preciso dizer algo a vocês. É um marido admirável. Porque eu não me lembro de um evento que ele não esteve para acompanhar a esposa. Todos os eventos da nossa igreja, ele sempre está presente. Ele nem desceu as águas do batismo. Mas para acompanhar e estar junto com a esposa, para valorizar aquilo que a esposa valoriza, ele está presente nos cultos mais que um monte de gente que já é batizado na nossa comunidade. Um cara desse só merece o meu aplauso. Adriana Nóbrega e Fernando Nóbrega. Eu admiro demais. A Adriana canta e o Fernando espanta. Um canta, o outro espanta. Porque o Fernando não canta nada e não toca nada. Mas porque ela canta na banda, ele tem que chegar aqui 1h30. Às vezes 2 horas antes. Para ficar cuidando dos filhos. Enquanto ela está ensaiando. O que ele está dizendo?
Tamo junto. Nesse momento é você. E eu estou aqui dando um suporte para você. Amanhã, aí sou eu e você dá um suporte para mim. Mas juntos, nós somos mais fortes. Nós estamos trabalhando juntos. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Deus não errou em criar 24 horas no dia e 7 dias na semana. Nós é que muitas vezes exageramos, Reginaldo. E quando a gente exagera para um lado, falta do outro. Viu? Quando a gente exagera de um lado, acaba faltando do outro. Eu mencionei hoje, nessa semana, na reunião de supervisores. Irmãos, eu sou casado com a Sandra, aproveitar que ela não está aqui. Olha, dá trabalho, irmãos. Vocês veem toda bonitinha, ajeitadinha. Oh, Senhor. Depois corta isso da gravação, que ela está na estrada, não está ouvindo nada. Dá trabalho, bichinha. É um ser insaciável. Quanto mais você dá, mais quer. Negócio de louco, Maurício. Mas, irmãos, não casei. Tem que cuidar dela. E meus filhos? Nossa! Os bichinhos dão trabalho. Mas não tem filho? Eu tenho que dar atenção. Atenção que eles precisam. Atenção que é necessária. Que é a minha obrigação e meu dever. E várias coisas na vida. Então, ó, eu sou casado, eu tenho filhos, moro a 70 quilômetros da nossa comunidade, tenho uma empresa. Eu participo, irmãos, da liderança de pelo menos uns 12 segmentos na estrutura da comunidade como um todo, nacional e mundial. Reuniões atrás de reuniões. O povo que gosta de reunião. Mas ouça aqui. Eu poderia, se eu fosse colocar uma reunião por dia, não ia dar. Mas sabe o que eu faço? Eu estrangulo um dia, 3, 4, 5, 6 reuniões, uma atrás da outra, para poder sobrar 2 dias, que eu preciso de 2 dias na semana. Um dia que é o dia do Zen. Sabe o dia do Zen? Qual a obrigação sua à noite? De noite. Qual a minha obrigação? Nada. Segunda-feira. Me mira, mas me erra na segunda-feira. Se ligar para mim, vai bum, 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 bum. Agora, e a minha sexta-feira? Porque a segunda é para mim. Eu preciso de como diria o amigo do Lincoln, Edir Macedo, eu preciso de uma sessão de descarrego na segunda. Eu preciso, calme-se. É o meu dia do relax, à noite. Porque minha segunda-feira começa às 4 horas da manhã. Mas de noite eu paro. E na sexta-feira é o dia da família. A gente assiste filme junto, a gente come pipoca junto, a gente passeia junto, a gente joga bolinha com os cachorros junto, a gente namora e a gente brinca, a gente se diverte, a gente, que aí é a sexta-feira. Mas e as outras reuniões? As outras eu aprendi com meu Pai Celestial que existe o tempo certo para todas as coisas e que Ele não abençoa exagero. Você precisa administrar, olhar o seu dia, olhar a sua agenda e tomar cuidado com as responsabilidades que eu e você temos. A maioria das pessoas que dizem, eu não tenho tempo, quando você senta e olha as 24 horas da segunda até domingo, você percebe que está sobrando, Maurício, o tempo. Mas sabe qual é o problema? A má administração. Às vezes, para ganhar mais, você precisa reduzir um pouco. Eu tinha uma empresa que eu tocava sozinho. Teve um momento que eu cheguei num pico de estresse. Chamei a minha secretária com o marido dela e falei, a partir de agora vocês são meus sócios. Ganhei menos, passei a ganhar menos, mas passei a ganhar mais. Tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha esposa. Reduziu financeiramente, mas ganhei em qualidade de vida. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com este
quando que o diabo está atento, cuidado com os nossos exageros. Amém? Vamos lá, próximo ponto. A mulher viu a árvore que parecia agradável. Repita comigo, parecia agradável. Aí ao paladar e era atraente. Repita comigo, atraente aos olhos. E além disso, era desejável. Repita comigo, desejável. Como eu e você, olha para mim aqui. Como eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente olha e deseja. E a gente tem vontade. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época, me perdoe o desabafo, de um bando de crente tabajara, que tem tudo menos Cristo como centro, Jesus como centro, Ele como Senhor, como Rei, como aquele que manda, como aquele que governa. Por isso que Jesus veio pregar o evangelho do reino, aonde Ele é o Rei, Célia. Ele é o Rei. E o Rei, Ele está para governar. Mas sabe o que nós queremos hoje? Nós queremos governar junto com o Rei. Não, você governa junto com a sua esposa ou com seus filhos. Mas com o Rei não. Com o Rei quem governa é Ele. É Ele. Mas nós estamos vivendo uma época onde os crentes estão vivos. E quando a gente olha para a Bíblia, cristão de verdade é cristão morto. E cristão mentiroso é cristão vivo. Pastor, como assim? Porque Gálatas diz, não sou mais eu quem vivo, pastor Joaquim. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Gálatas, também no capítulo 5 diz, foi crucificada a minha carne com as minhas paixões. Os meus olhos, eu olho aquilo, parece ser agradável, parece ser desejável. Mas nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde as igrejas viraram verdadeiros centros de adoração da vontade do homem e dos desejos do homem. Só que quando a gente olha para o cristianismo, seu Celso, isto não é cristianismo. Cristianismo não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque há caminhos. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 14. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Achou aí? Dá para projetar? Projetou? Vamos ler juntos? Há caminhos que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Mas pastor, ele não vai nem perceber, meu chefe não vai nem perceber, ele já tem tanto dinheiro, ele já tem tanto disso, ele não vai nem perceber. Ei, parece certo, mas não é. Mas pastor, eu já tive isso. Sabe, pessoas que, pastor, eu preciso abrir meu coração, o que eu faço? Fala, filho, qual é o seu problema? Então, pastor, eu estou apaixonado por uma mulher. Falei, nossa, maravilha, isso é bom, está na hora de você arranjar uma mulher? Então, pastor, mas é minha vizinha. Ué, melhor ainda, não vai gastar nem dinheiro para poder namorar. Então, só que a minha vizinha é casada e tem 7 filhos. E eu queria que o senhor me ajudasse em oração, que eu quero que ela largue o marido dela para ficar comigo. Eu falei, não, você não está falando isso, né? Pastor, mas eu tenho uma vontade. Quando eu olho aquela mulher, eu fico todo arrepiado. Pastor, então ora para Deus tirar isso de mim. Não vou orar, também não vou orar para isso. Você não vai nem orar para tirar isso, não. Eu vou orar, sabe para quê? Para que você morra. Ai, pastor, você precisa morrer, mano. Morrer. Ai, pastor, seu assassino. Não é essa morte, não. Eu estou falando de pegar a sua vontade e jogar na cruz. João 12, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem um nome, o nome dela é Jesus.
Quando nós conhecemos Jesus, irmãos, a gente, ainda que tenha vontade, ainda que a gente deseje, mas eu pego o meu desejo, eu pego a minha vontade, e eu olho para aquilo que a palavra diz. Eu olho para aquilo que Deus diz, e há caminhos que parecem direito, mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz com ela, mas ela também gosta de mim, mas ela também se sente atraída por mim, e daí? Eu quero saber o que o seu Pai Celestial pensa a respeito disso. Eva achou que era só uma mordidinha. Tem gente, irmãos, achando que é algo simples, algo que não é simples. O diabo vem para roubar, matar e destruir, e ele não está brincando. Nós vivemos a época, André, onde muitas pessoas dizem assim: graças a Deus, eu encontrei uma igreja que não diz que eu estou errado, que não me afronta. Eu encontrei uma igreja que diz para mim que eu tenho que ser feliz, que se eu tenho vontade, faça mesmo, faça tudo que você tem vontade, seja feliz, venha. Ela ainda cantou para mim: eu venho como estou, eu venho como... Sim, você vem do jeito que você está, mas Deus ama tanto você, que não vai deixar você ficar do jeito que você está. Porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho confronta o homem. A natureza do homem, ela é má e perversa. E por isso que muitas vezes a gente tem desejo e vontade de fazer aquilo que não é bom. Mas quando eu tenho esse desejo e esta vontade, eu confesso a palavra dizendo que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me amou e Ele se entregou por mim. E Ele está pensando em me dar, como diz o texto de Jeremias, o profeta escreve: bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. O fim que é um fim de paz, irmãos. Um fim que é um fim de paz. Quantos de vocês viram esta semana aquele menino de 14 anos que matou o seu pai com um tiro? Quantos viram essa semana o empresário lá? O cara tinha 42 anos de idade, foi assassinado pelo filho, porque o filho viu o pai agredindo a mãe, e numa autodefesa, o menino foi liberado, porque foi autodefesa. Mas imagina a cabeça desse menino, de ter dado um tiro que matou o seu pai. Agora, vocês viram, quem viu a reportagem, ele tinha uma BMW estacionada. Ele tinha uma McLaren avaliada em 2 milhões de reais. Quantos aqui tem uma McLaren estacionada em casa? Ele tinha, não sei se é esse nome, não sei nem como que fala, Maserati, uma Maserati. Tinha uma moto último tipo esportiva importada. Foi avaliada a fortuna dele, se eu não me engano, em 42 milhões. Ele não era morador da Zona Leste não, irmãos. Ele morava num condomínio de altíssimo padrão. Sabe o que é isso? A vontade do homem sozinho o leva à destruição. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes eu tenho vontade de gritar, tenho vontade de abandonar, tenho vontade de chutar tudo, tenho vontade de largar tudo. Mas eu olho para a palavra de Deus. O que é que o meu Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim? Se Deus diz para ficar, eu vou ficar. Se Deus diz que não é para abandonar, eu não vou abandonar. Se Deus diz que é para cuidar, eu vou cuidar. Porque há caminhos que a mim parece direito, mas o fim deles é a morte. Agora a gente conhece muito esse texto, mas olha a sequência do texto. Mostra para mim a sequência do texto. No verso 13 diz, que todo mundo conhece essa primeira parte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o fim o conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em... Tá feliz? Tá. Olha como terminou. Um pastor veio me procurar. Falou: Davis, eu preciso dizer algo para você. Falei: fale, filho. Chamei de filho, mas não era meu filho não, era filho dos outros. Mas não sei porquê, mandaram ele vir falar comigo.
Então, eu sou casado, tenho 3 filhos, que eu amo meus filhos, mas eu conheci uma moça, e tinha 55 anos de idade. Eu conheci uma moça de 17 anos. Pensa numa mulher que parece Miss Universo, é esta moça. Que qualquer menininho de 18, de 20 anos, faria tudo por ela. Eu não sei o que ela tem na cabeça. E ela se apaixonou por mim. E eu estou apaixonado por ela também. O que você acha que eu tenho que fazer? Falei, simples. Eu te pergunto, o que é que Deus quer que você faça? Não, mas Deus precisa entender que eu tenho as minhas vontades, sim. Jesus disse, eu vim a este mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Deixa um pouquinho, não estou dizendo que você não tenha vontade. Você tem a vontade. Agora o que você vai fazer com a vontade é que vai definir o fim da sua história. Tem alegria que pode te custar muito. Minha esposa vive contando o ditado que a vozinha dela falava para ela. Diz assim, ó, aonde tem muito riso, é sinal de que logo, logo vai ter muito choro. Tudo bem, você está sorrindo, feliz, curtindo a moça, tchutchuquinha, ai, linda. É? Qual será o seu fim? Enquanto a banda sobe, irmãos. Entendo o que eu vou falar, você que está aí, que me conhece tão pouco. Se você encontrou uma igreja que diz para você fazer tudo o que você quer, seja feliz. Uma igreja que diz assim, seja você mesmo aqui. Sinal de alerta no farol. Isso pode ser tudo, menos uma igreja bíblica e verdadeira. Porque a palavra de Deus confronta a gente, irmãos. Ela mexe com as nossas raízes. E a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Ninguém precisa ensinar a gente a mentir, a trair, a enganar, a desejar a mulher do outro. Tem um outro, pastor, estou apaixonado. Que bom, filho. Então, só que eu estou apaixonado por um homem. E aí, o que eu faço? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia chama isso de pecado. Mas pastor, se o senhor não me aceitar aqui, eu vou para um monte de igreja que aceita. Não, não é isso, eu sempre vou te aceitar. Aqui nós aceitamos todos. E eu duvido que ele vai encontrar algum lugar que o ame mais do que aqui. Aqui nós vamos amar o homossexual, a lésbica, o transexual, o bandido, o traficante, o adúltero, o mentiroso, o traiçoeiro. Porque se eles não correrem para cá, vão correr para onde? Se não correrem para cá, vão correr para onde? Agora, amar não significa omitir aquilo que Deus diz. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde as pessoas estão querendo atualizar a Bíblia para o homem. Não, é o homem que precisa se atualizar para a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se ajustar ao homem, mas é o homem que precisa se ajustar às Sagradas Escrituras. Porque aquele que disse, haja luz, e criou todas as coisas, aquilo que ele chama de pecado continua sendo pecado. Mas eu encontrei alguém que diz que eu posso continuar assim. Eu estou falando isso, não tenho nada para receber de você. Eu posso ter um monte de problemas, mas se tem algo que eu não preciso é de aplauso e de reconhecimento de homem. Mas eu tenho que um dia prestar conta daquilo que eu falei. E eu preciso dizer algo a você. Naquele grande dia, aqueles homens não estarão com você lá.
você vai estar sozinho diante de Deus. Deus levantou gente para dizer que pode, vai e faz. Mas também Deus levantou gente para dizer, a Bíblia diz que isto é pecado. Crucifique sua vontade e faça a vontade de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou.